Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia, meus amigos, a todos que nos ouvem e acompanham. É com a alegria de sempre que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã, pela rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje nos traz o tema Convite ao Equilíbrio. Conheça também as nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, no Facebook, YouTube e Instagram. Marque aquele seu amigo, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Na equipe de trabalho desta manhã, contamos com a presença dos nossos queridos amigos Loine Parisotto e Rafael Lisboa, ambos da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Loine. Bom dia, amigos, e bom dia a todos os que estão nos ouvindo e um lindo sábado para todos. Bom dia, Rafa. Bom dia, Nick, bom dia, Loine, bom dia ao Valmir que nos auxilia e a todos que nos acompanham. Bom dia também ao nosso querido amigo Valmir, que está hoje nos auxiliando aqui. Eu sou o Nick, da Associação Espírita Amor e Caridade, e serei o vosso âncora desta manhã. Antes de abordarmos nosso tema de hoje, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, pois eles contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, alguns de forma anônima, e também a Palmar Impermeabilizações, cujo recado vamos acompanhar agora. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o tema de hoje é Convite ao Equilíbrio. Podemos afirmar que os avanços intelectuais tornaram a existência na Terra muito mais digna de ser vivida, com excelentes resultados na área da saúde, do relacionamento, do cooperativismo, da comunicação, da higiene. Nada obstante, as estatísticas a respeito dos desrespeitos às leis, da criminalidade em geral, dos abusos do poder, da desonestidade, da conduta moral, demonstram que não foram iguais os resultados àqueles que a tecnologia nos proporciona. Os valores éticos são desrespeitados a todo momento. E uma vaga de ultraje moral domina os quadrantes do planeta, apontando males perversos que se vêem instalando com segurança e aumentando o índice de alucinação e de desencanto em relação à existência.
A liberação do indivíduo que consegue o direito de fazer tudo o que lhe apraz, sem a menor consideração pelo seu próximo, vem transformando os cidadãos em desordeiros, pessoas em objeto de uso fácil e abandono rápido. Então, como é que nós poderíamos aumentar o equilíbrio em nossas relações? Allan Kardec já tinha dito: o equilíbrio é resultante da estabilidade mental e emocional do indivíduo. Por isso, o bom combate aos pensamentos negativos é fundamental. Bom, começamos a nossa conversa de hoje pedindo para a Loine qual seria então uma definição de equilíbrio nas nossas vidas. Sim, eu vou começar dando uma definição assim um pouco mais científica. E depois a gente já dá uma aprofundada. Então, o equilíbrio estático, ele é um estado estacionário. É quando nós temos um objeto em repouso, numa superfície plana, e esse objeto está em equilíbrio. Aí, a velocidade do objeto é nula. Exemplo, podemos citar uma maçã sobre uma superfície. Ela não vai ter força nenhuma, ela está parada. Então, as forças resultam zero. A gente sabe que a maçã está em equilíbrio. Muito bem. Avançando um pouquinho mais, ter equilíbrio nada mais é do que ter a vida balanceada e saudável nas mais diversas esferas. E olha como nós temos esferas para manter a nossa vida em equilíbrio. Nós temos a vida pessoal, familiar, amorosa, emocional, social, o trabalho, a família. São muitos segmentos que nós precisamos estar dando atenção, estarmos em equilíbrio, porque pode que, se a gente dá menos atenção para um desses segmentos, a gente já começa a observar os problemas que vêm. Por exemplo, nós vivemos muito em função do trabalho, não é mesmo? Nós já estávamos comentando agora, antes de entrarmos aqui na sala. Eu, aposentada já, eu não sei como é que eu dava conta de trabalhar e da minha vida. A gente arruma muito o que fazer. Muitas vezes, então, o que acontece? A gente acaba se envolvendo muito, despendendo muito tempo do nosso dia para o trabalho. Claro, a gente se cansa e a gente vai deixar alguns outros segmentos da nossa vida meio de lado por conta de ter tanto tempo para uma atividade só. E aí a gente vai começar a perceber que nós não estamos dando atenção, de repente, para a nossa família ou para nós mesmos, para o nosso descanso. E aí a gente começa a sentir sintomas de cansaço, de estresse, que vão gerar ansiedade, que pode gerar uma depressão. Então, olha a importância de nos mantermos em equilíbrio. A pessoa que ela tem um pouco mais de equilíbrio, ela percebe quais são os sentimentos, as sensações que vêm à tona. E assim ela consegue entender aquela manifestação psíquica, e a partir disso ela consegue agir com consciência. A soma desses atos conscientes que a gente tem constrói um caminho sólido para o nosso autoconhecimento. Porque nós precisamos nos conhecer para nos mantermos em equilíbrio também. E é aquilo que eu falei, quando nós estivermos colocando muito do nosso tempo num aspecto apenas da nossa vida, o outro pode ficar pendente. Outro exemplo assim que a gente sabe que acontece muito, os filhos. A gente às vezes não dedica o tempo necessário para os filhos. E os filhos crescem. E daqui a pouco começam a vir os problemas na escola ou na vida mesmo. E a gente fica pensando, né? Por que eu não fiz diferente? Por que eu não acompanhei mais? E aqui a gente pode puxar uma infinidade de exemplos. Aquelas pessoas também que muitas vezes já sentindo o final da sua existência terrena, elas dizem, a gente já ouviu muito disso, puxa, se eu tivesse tempo, eu queria fazer um pouco diferente. Refazer. Então, isso tudo são as consequências de não termos conseguido levar
a nossa existência de maneira mais equilibrada. E nós temos aquele ditado português que diz: nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É interessante, né? Que sugere a moderação, que não é uma tarefa fácil, que depende muito da nossa maturidade, da nossa determinação, da nossa persistência. E olha, eu estava dando uma lida sobre o assunto, aí aborda sobre Aristóteles, que é um dos pensadores gregos de muita influência na nossa cultura, e ele elaborou a teoria do meio termo. E aí ele diz que essa teoria diz que o homem poderá desenvolver as qualidades do seu caráter desde que consiga identificar os extremos. Então, por exemplo, que entre a imprudência e a audácia está a coragem. São os dois extremos. E no meio, aquilo que resulta. Aquilo que nós precisaríamos. A inércia e a ambição, entre a inércia e a ambição está o trabalho empreendedor. Né? Depois, entre a carência e a riqueza está a estabilidade financeira. E tudo consiste em se conscientizar dos pontos extremos e buscar com todas as forças possíveis a justa medida. E o equilíbrio, nós sabemos, ele é o caminho da evolução. Seria o caminho mais correto para todos nós tomarmos, né? E eu acho que essa definição, né, que a própria matemática nos dá, né, que, digamos assim, que esses vetores, eles têm que resultar em zero, né? Então, para a gente estar em equilíbrio, as forças têm que estar zeradas, né? A resultante. Então, olha quantos vetores nós temos nas nossas vidas que podem e nos influenciam, né? E podem nos deixar em desequilíbrio. Então, é a vida pessoal, né? Na questão da família, questão do trabalho, né? Isso envolve o emocional, né? O físico, que tem os reflexos também, né? E a própria questão espiritual, que também sofre a influência disso tudo. Então, a definição é assim: quando a gente não deixa uma daquelas forças se sobrepor a outra e que uma fique prejudicada, exato. né? Então, assim, nós somos o centro, aquele centro que todas as resultantes têm que ficar em zero, nulas no caso, né? Quando a gente deixa uma ultrapassar o seu limite, elas acabam desequilibrando. A maçã vai rolar para um lado. Mas eu acho que uma palavra tão legal que a Laine usou aqui foi conhecimento. Nós nos reconhecermos. Quando eu me conheço, eu sei aonde está pendendo, né, as minhas inclinações, né, para cá ou para cá. O certo seria zero, seria aqui o equilíbrio, né, total de todas as nossas ações. E é muito difícil porque nós procuramos as encarnações inteiras esse equilíbrio. Nós só vamos ter realmente o equilíbrio que a gente sonha quando nós estivermos perto da perfeição, porque vira e mexe nós temos algum problema, né? A Laine tocou no assunto de várias variantes, de vários setores da nossa vida. Então, já aconteceu, eu acho que acontece com todo mundo que está nos assistindo, nos escutando. Talvez a tua vida, muitas vezes você foca na tua vida profissional, por exemplo, e quando você nota, quando você vê a tua vida de família, tá totalmente desequilibrada. Totalmente desequilibrada, tá com problemas porque você focou na tua vida profissional. Então a tua vida profissional está equilibrada, você está bem, está ganhando de forma razoável, mas aí tu olha para o lado, a tua família, total desequilíbrio, problemas seríssimos entre a esposa, marido e filhos, né? Então é uma coisa que é difícil você manter o prumo. É muito desafiador. É desafiador. Mas então, Rafa, quais são então esses sinais? Porque a gente está falando aqui como nós deveríamos ser. Mas qual os sinais que permitem a gente perceber, então, se nós estamos em equilíbrio ou em desequilíbrio? A gente sabe que esses sinais apresentados, eles, os que
quando estamos em desequilíbrio, são muito maiores, né? Então, a gente vê que isso é muito visível, né? Então, pode, de fato, variar de pessoa para pessoa. Cada um vai reagir de uma forma, cada um demonstra esse desequilíbrio de forma particular. E esses sintomas, eles são muito variados e de várias formas, às vezes se acumulam, né? A gente até estava conversando antes aqui, o próprio cansaço sem uma explicação, né? Porque não é uma resultante, digamos assim, algo que seja reflexo desse desequilíbrio. A questão às vezes das questões mais extremas, né? A raiva, a agressividade, a própria irritabilidade, né? Quando você não tem produtividade no teu trabalho, quando você às vezes não tem a concentração necessária. Então, assim, insônia, né? A gente vê às vezes a dificuldade das pessoas dormir, isso resulta alguma coisa que a gente tem que buscar a fonte disso, né? A questão também de desencadear essas doenças que a Lorne comentou no começo, a própria ansiedade, né? Que a gente começa às vezes nesses pequenos pontinhos que vai se acumulando e gera talvez uma depressão, que às vezes na essência geralmente é algo emocional, espiritual, então a gente sabe disso. Então, o que a gente pode ver é que esses reflexos, eles são visíveis, né, em função desse nosso equilíbrio que a gente tem que buscar através desses sinais, né, aonde está a causa de tudo isso, né? Mas a gente tem que entender também, por exemplo, assim, a própria raiva, não é errado eu sentir a raiva, não é errado eu sentir a indignação de uma situação. Então, sentir, aí que a gente tem que também separar, é algo extremamente natural. Mas como eu vou reagir a diante esse sentimento, da situação? Então, esse sentir em função das situações, de algo que aconteça, é absolutamente natural. Mas como eu vou reagir diante daquele sentimento é o que vai fazer a diferença. Então, tudo que a gente, como a gente estava comentando, nos tira desse equilíbrio, às vezes da serenidade, de encarar a situação, é algo que demonstra, né, que a gente está se perdendo em algum ponto, né? A gente tem que lembrar também algo que é importante, que a indiferença também não é sinal e nem sinônimo de equilíbrio. A gente pode estar muito bem diante de uma situação sendo indiferente a tudo aquilo, então isso aí não é comigo, não é da minha situação, demonstrando externamente algo que aparente um equilíbrio, mas não é. Então a indiferença a gente tem que cuidar muito para esses sinais que a gente está emitindo, né, demonstrando algo que você está sendo, de certa forma, frio. E a gente é humano, a gente tem coração, a gente tem sentimento. Então a gente tem que cuidar que indiferença e equilíbrio são coisas totalmente diferentes, né? Então esses sinais, é muito bom a gente estar claro essa situação. Então também, e é o ponto que a gente vai discutir hoje aqui, que externamente a gente também pode estar demonstrando uma serenidade, demonstrando um equilíbrio, mas o que vale é lá dentro, é no fundo, no íntimo, né? E esse guardar, e muitas vezes lá no teu emocional, no teu espiritual, até mesmo moral, digamos assim, aquilo que está ali dentro é um turbilhão, é uma avalanche que vai refletir mais cedo ou mais tarde, né? Eu sempre digo, Rafa, as minhas palavras eu já domino, a boca, mas o pensamento é uma caminhada. Esse que é o desafio, talvez, das nossas existências. Esse assunto de hoje aqui, a questão do equilíbrio, é passo que a gente, né, necessita para a evolução. Então a gente vê a dificuldade. Então os sinais, eles são muito visíveis. Então a gente tem que estar bem claro a questão, assim, às vezes aparentar um equilíbrio,
Mas dentro, em função do nosso pensamento, daquilo que a gente está sentindo e reagindo, é algo extremamente complexo. E talvez é isso que a gente tem que cuidar, né? Porque o externo, a gente aqui veste máscaras, né? A gente está nas situações, às vezes, né? Aparentando algo de equilibrado, de uma situação que você está sereno, mas ali dentro É um turbilhão. é um turbilhão. É o teu pensamento, é bom a sentimento. gente colocar também o lado bom, que quando a maturidade vem chegando e a gente consegue umas temporadas, uns dias, uns momentos, vamos assim dizer, de estar bem, de estar de bem com a vida, de sentir harmonia, de conseguir viver momentos de paz. Então, isso é muito bom também. Quando nós estamos, então, no caminho, estamos em equilíbrio em alguns segmentos, pelo menos, das nossas vidas, a gente sente um bem-estar, né? E principalmente quando a gente faz as coisas pelo outro, quando a gente consegue praticar um pouquinho da caridade, que nós sabemos das infinitas formas de se praticar a caridade, não dá aquela sensação de bem-estar? Nós temos esses momentos, então estamos em equilíbrio, estamos buscando o equilíbrio, sim. E isso demonstra, né, a questão, às vezes, de você estar sereno, né, você demonstrar aquela calma, que a gente vê. Por isso que o nosso estágio evolutivo, ele demonstra que a gente vai ter esses picos, às vezes, de desequilíbrio, e como a Laine bem disse, quando às vezes tu pratica uma boa ação, quando tu tá, né, doando um pouquinho de si mesmo, né, o bem-estar, aquela questão, né, daquela paz íntima, daquele sentimento, isso também demonstra um equilíbrio, né? Então a gente vai ver até depois ferramentas que a gente pode utilizar para isso, mas esse é o desafio, é mantermos, porque a tendência às vezes é de nos tirar essa resultante de ser zero, ou seja, estarmos em desequilíbrio. As coisas ao nosso redor tendem a nos desestabilizar, né? Acho importante essa fala. Aí tu falando me fez lembrar uma história de uma menina que tem uma outra religião, né? E ela contando uma experiência que ela viveu. Ela estava com problemas mais emocionais mesmo. E ela foi totalmente desequilibrada para um hospital. E aí lá, segundo o relato dela, porque ela acredita realmente que foi Jesus que foi lá falar com ela, entrou então alguém vestido de branco, era um médico, ela não conhecia, entrou um médico, o médico falou com ela, o que está acontecendo contigo e tal, e ela começou a contar e começou a chorar. Daí ele disse assim, mas calma, tenha calma, tá vendo isso aqui? Então mostrou para ela o eletro, né, do coração dela batendo. Ele disse assim, minha filha, é o seguinte, a vida, leva isso para sempre. A tua vida é isso aqui. Altos, baixos, altos, baixos. Se por acaso a tua vida estiver assim, reto, você morreu. Olha a análise, né? A nossa vida não é... Por que a gente vem para cá? Nós não viemos aqui para evoluir? Então, e aí o Rafa falou, mas a indiferença, muitas vezes a gente pensa que a gente está aqui de férias, então o marasmo é um sinal de que está algo errado, mas o sofrimento também, nos dois extremos, né? Tanto ao marasmo, tanto aquela vida parada que não tem sentido, como o sofrimento que você está sentindo, não está, a tua vida não está mais ou menos equilibrada, porque total equilíbrio a gente não vai conseguir aqui, não é? E procurar onde está a fonte desse sofrimento. Qual é a fonte desse sofrimento? Por que é que eu estou passando... a gente atende bastante, conversa com muitas pessoas em casas espíritas e elas vêm nos relatar a depressão. Aí tu começa a conversar com essa pessoa e começa a pedir como é que é a vida dela. E a vida é um total problema, entendeu? Ela não consegue equilíbrio e aí sim aparecem todas as doenças na nossa vida. Em termos... Oi, pode falar, Rafa. Não, pode falar. Eu acho que assim, e muitas das pessoas que você comenta assim, e às vezes nós, em várias situações,
Depende o foco daquilo que a gente prioriza para a nossa vida. Né? Então, muitas pessoas colocam as suas expectativas, as suas intenções em coisas que são passageiras. Com certeza. Né? Então, assim, sempre depois que às vezes eu casar, eu vou ter uma vida mais feliz, depois que eu conquistar a minha casa, depois que eu tiver essa estabilidade financeira. Depois que eu me aposentar. Então, assim, o que acontece? Coloca a expectativa em coisas que são perenes, fazem parte da existência e que depois de conquistadas, aquela situação, aquele bem-estar é muito rápido, é momentâneo. Então, o desequilíbrio está talvez naquilo que a gente está desejando para si mesmo, naquilo que a gente está colocando, né, nas nossas expectativas. Quando a gente tem um objetivo, né, e o Espiritismo deixa isso muito bem claro, né, dessa nossa melhora interior, dessa nossa reforma íntima, né, desse entendimento que a nossa vida não vai terminar, né, depois dessa existência, que algo continua. Tu vê que você tem uma construção interna para atingir, e os teus objetivos ficam mais no ser do que no ter, porque o ter é só a gente ver o reflexo das pessoas que muito têm, às vezes, as questões o de ter posse, acaba, né? O ter. Então, o ter acaba. E o ter em termos de poder, às vezes, o ter em termos de bens, em termos de apego de pessoas. O que acontece? A gente vê que as pessoas muitas vezes conquistam isso e falta algo, né? Então, assim, às vezes a estabilidade financeira plena, a cabeça está pensando outras situações. Então, assim, o nosso estágio ainda é justamente isso que o Rick comentou. É desses altos e baixos, mas o nosso desafio é esse equilíbrio, é identificar essas situações para que a gente viva, né, numa vibração de muito mais paz do que de situação intensas de desequilíbrio. Com certeza. Vamos continuar nosso programa Hora Espírita de hoje. Daqui a pouquinho já dou um alô aí a todos que estão nos dizendo bom dia pelo Facebook também. Loine, podemos nos considerar uma humanidade em equilíbrio? Ai, ai, ai. Olha só, quem é a humanidade? Somos nós. Quem compõe a humanidade somos nós. Eu vou iniciar lendo dois trechinhos aqui do livro Conflitos Existenciais, que é uma psicografia do Divaldo, e o espírito é a Joana de Ângeles. Então ela coloca assim, já no início da obra, lá no prefácio, ela coloca que a marcha do progresso é inexorável. Isso muito me anima, que bom, né? É inexorável. Pode ser perturbada ou pode ser dificultada, nunca, porém, ficar retida em conveniências de indivíduos ou de grupos, paralisando o seu processo. Olha que interessante. Quer dizer, aquele que está puxando contra vai ter que se engajar e seguir junto. Da mesma forma, a criatura humana está destinada à plenitude, avançando não poucas vezes sob injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da má utilização dos recursos preciosos que se lhe encontram ao alcance. E ainda, só mais um trechinho que a Joana coloca, que a conquista da felicidade, porque na verdade o que é o equilíbrio? Essa busca que nós temos de bem-estar, que vai nos trazer momentos de felicidade e de plenitude. Então, que a conquista da felicidade ocorre quando se transita de um para outro estado de espírito em equilíbrio. Portanto, de maior harmonia. O que é o equilíbrio que nós buscamos? A harmonia. Da mesma maneira, o sofrimento é uma transição da situação inferior, estágio que já deveria ter sido vencido. E a felicidade, portanto, ela não significa uma oposição à infelicidade, mas ela significa a harmonia que resulta das conquistas morais e espirituais, da vitória sobre os desafios existenciais.
Olha como essa Joana é maravilhosa, né? Sim. Que dupla esses dois, né? A Joana e o Divaldo. Então, a vitória sobre os desafios existenciais, que é aquilo que nós falamos, né? Que a gente está, aquilo que o Rafa falou, dessa nossa reforma íntima, dessa nossa busca. Então, nós entendemos que se nós temos aqui que a evolução ela é inexorável, nós sabemos que nós estamos num processo. A humanidade, não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Isso é muito bom, Isso, Rafa. Porque se exatamente. dependesse só da gente, a gente, quem sabe, Exato. estava lá. Então, o progresso ele vai nos arrastando, né? E como nós sabemos que ainda estamos, digamos assim, praticamente no início dessa caminhada, ainda nós temos muito que aprender. Mas é muito importante a gente entender do progresso que já foi feito. Porque a gente tem um hábito de ficar fortalecendo muito aquilo que é negativo. A notícia que vai bombar mais, né? E aquilo que é bom, o bom ele é um pouco tímido, ele demora um pouco para aparecer. E às vezes ele está ali, ele está acontecendo, está sempre acontecendo, é inexorável, né, o progresso. Mas acaba que o foco fica naquilo que não é bom. E nós precisamos passar a entender e a destacar o bom também. E a gente acha assim, que as coisas estão cada vez piores, que... O mundo vai acabar? Não é. Olha só, eu gosto do exemplo da escravidão. Gente, há 130 anos atrás, nós tínhamos os escravos no Brasil. Olha o que era aquilo. E agora a gente já está vivendo uma época em que as leis, né, tudo favorece para que as pessoas sejam tratadas de maneira igual, né, a igualdade. Que todos possam ser respeitados nas suas diferenças, né? Em qualquer segmento aqui. As diferenças devem ser respeitadas e a gente observa que isso vem e vem. E não tem como fugir. Então, nós ainda estamos trilhando a nossa maturidade espiritual. Essa é a questão da nossa humanidade. Então, está em equilíbrio? Não, mas está buscando. A vida em equilíbrio ela é muito importante para nós sabermos exatamente também o tamanho das nossas dificuldades. A gente precisa ter essa percepção, esse autoconhecimento. Aí a gente vai poder enfrentar aquilo que nos advém durante a nossa jornada terrena, sem aumentar nem diminuir. Aí também já temos o equilíbrio, novamente, né? Aí vamos ter a sabedoria de como agir realmente. E quando a gente precisa observar que quando o trabalho ou a falta de tempo eles estiverem judiando, é porque nós estamos em desequilíbrio. E aí, aqui também nós temos o exemplo de uma empresa, por exemplo, que ela precisa estar bem em todos os segmentos. É nas finanças, é na área comercial, nos recursos humanos. Nenhum segmento deve estar se sobrepondo, porque senão vai ficar alguma parte capenga. Mas que aí, quando a gente consegue, vai haver uma otimização. Quando a empresa consegue estar andando mais ou menos junto em todos esses segmentos, o resultado final lá naquela empresa é, né, que fique tudo bem, como se pode dizer, o sucesso da empresa. E a nossa vida é assim. Quando nós estivermos nos vários segmentos conseguindo dar conta, nós vamos estar bem. O equilíbrio surge quando nós mudamos alguns hábitos, como comportamentos e pensamentos que nos limitam e nos prejudicam. Porque, muito bem, me percebo que não estou bem em um determinado aspecto lá da minha vida. Então, eu preciso entender o que é que eu poderia fazer para que eu possa sair disso. E muitas vezes são esses nossos pensamentos e o nosso comportamento lá que não cede, que não muda, e a gente acaba permanecendo daquele jeito. A gente tem que estar ligado, a gente tem que ser esperto para viver bem, né? Então, o homem moderno, ele precisa conciliar. Olha que interessante isso, a razão, os sentimentos e a razão.
né? Ou a razão e a emoção, como a gente diz, os sentimentos e a razão. Olha só, a razão, ela é como que uma bússola que nos oferece o caminho, né? A visão do caminho, onde nós vamos navegar, e é de maneira lógica e estruturada. E nós temos os sentimentos. Os sentimentos, eles nos dão a paixão e a profundidade para apreciarmos plenamente a experiência humana. Olha como a gente tem o que aprender. Por isso que nós temos tantas reencarnações, que nós temos tantas chances, tantas oportunidades, tantas possibilidades, porque o caminho é longo. É longo, sim. E a gente ainda poderia abordar aqui, em relação a essa humanidade, a gente se queixa muito do cansaço, do estresse, né? Que o cansaço contínuo, quando ele é acompanhado também de um mau humor, um desânimo, ele é um sinal de perigo. É um sinal de perigo e certamente é o resultado da maneira irregular na qual nós estamos aplicando os nossos recursos e a nossa energia sem o refazimento necessário. E aqui ainda nós podemos abordar que não basta a gente ter o descanso do corpo físico, se nós permanecemos emocionalmente ansiosos e inquietos. E é aquilo que o Rafa já falou antes, que a indiferença, né, Rafa? Que lá parece que está tudo bem, mas que lá no interior tem um vulcão. E a gente precisa se conhecer, fazer um balanço dos nossos atos, da nossa vida e percebermos, porque muitas vezes o que está faltando não é o material, não é o trabalho que a gente busca e daqui a pouco recebe a mais, conquista uma estabilidade financeira, mas lá dentro continua faltando. Então, que muitas vezes não é o pão do corpo, mas é o pão do espírito. E a gente tem o hábito na nossa caminhada terrena de buscar muito o pão do corpo e não o pão da alma, porque nós estamos aqui, nós temos corpo, nós somos corpo também, nós vivenciamos esse momento de encarnados. É natural, e eu né? acho que quando a gente for por lá de lá, nós vamos ficar mais ligados nessa questão de buscar o pão do espírito, porque é necessário a gente pensar nisso também, mesmo que a nossa vida cobre de nós, que a gente precise realizar muitas coisas ao mesmo tempo, mas que a gente dedique também o nosso tempo para essa questão espiritual, que ela vai nos trazer a satisfação e o equilíbrio e a maturidade para que a gente esteja melhor. E eu penso ainda que se nós conseguíssemos seguir os ensinamentos de Jesus, nós estaríamos em harmonia, um pouco mais pelo menos, né, em equilíbrio, a nossa humanidade. Então, o que é que nós estamos fazendo? Eu sou essa humanidade, eu sou parte dessa humanidade que está em busca do equilíbrio. O que é que eu estou fazendo enquanto alguém que precisa ajudar? Eu estou fazendo minha parte? Ou eu sou aquela pessoa que fica empatando tudo e dando para trás e prejudicando ainda? E vamos lembrar lá o que a Joana diz no início, que o progresso é inexorável. Vamos nos ajudar para que a gente possa ir adiante. E o somatório de todas as individualidades, né? Isso acontecendo o progresso, né? Com equilíbrio, com harmonia, que vai resultar num mundo melhor, numa humanidade melhor. Então, assim, é cada um fazendo a sua parte. Se é inexorável esse desenvolvimento, ou seja, não tem como a gente fugir dessa questão do progresso, a gente pode até retardar, dificultar, mas assim, cada um vai ter que fazer sua parte mais cedo ou mais tarde. Então, esse autoconhecimento, essa questão de você voltar-se um pouquinho, não só para as coisas materiais e espirituais, uma hora, mais cedo ou mais tarde, todos vamos ter que fazer, né? É aquela velha história, né, Rafa? Aceita que dói menos. Vamos nos ajudar. E a gente vê a dificuldade, assim, nós assim que estamos tentando já há algum tempo, né, pelo conhecimento que o Espiritismo nos apresenta, a dificuldade dessa mudança, a dificuldade de você deixar de lado um pouquinho essas questões da matéria, né, e voltar-se um pouquinho para esse desenvolvimento das virtudes, né, daquilo que
que a gente vai levar, que aquilo que Jesus falava, né, que é o tesouro que não pode ser corroído, né, que não vai se deteriorar. E a gente vê a dificuldade no nosso meio por nós estarmos tentando essa mudança. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor não entendem isso. Mas mais cedo ou mais tarde elas também terão que fazer esse trabalho. Então, né, diante de tantas encarnações que a gente vai ter, por que não aproveitar agora, né? Quando que será que a gente vai ter essa nova oportunidade? Então, assim, não tem como fugir do progresso. Então, se estamos aqui, vamos aproveitar e fazer o melhor que a gente pode para estar em equilíbrio e desenvolver-se, né? Intelectual, sim, moral e espiritualmente. Muito bem. Eu quero mandar um grande abraço a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, nos dando bom dia. A Lia Boger, a Marisa Valdameri. Muito obrigado, Maria Aparecida Machado. Ao Jairo Bonetti. Ao Lucas Venâncio, que sempre fala ali do Passo dos Fortes. A Mari Detone, mãe do nosso querido amigo Marcelo. A Franco Opani, que também fala que quanto é necessário o equilíbrio na nossa vida. A Andréa Lopes, João Carlos da Silva, ao Jair Barbosa, lá de São Lourenço do Oeste, nosso querido amigo, Francisco dos Santos Pereira, a Nelly Pan, Margarete Lisboa, conhece? Conheço. Beijo, mãe. Ao nosso querido amigo Marcos Zanetti, lá de Xaxim, Clenir Freitas, professora Karen Machado Medeiros, a Rosana Moura, Iraci Vargas e ao Irineu Viana, que está falando lá de Ibirubá, no Rio Grande do Sul. Irineu, muito obrigado mesmo por estar nos acompanhando lá do Rio Grande do Sul. Então, continuamos aqui. Rafa, qual a importância, então, do equilíbrio nas nossas vidas? Eu acho que é fundamental, né? É aquilo que a gente vem discutindo e comentando aqui, né? O equilíbrio vai fazer parte das nossas existências como objetivo, digamos assim. Então, assim, o que a gente pode entender? Que Deus, né, na sua infinita bondade e justiça, suas leis que são perfeitas, que nos regem, né? A gente sabe disso. Ele nos dá a oportunidade, então essas leis nos proporcionam viver e aprender, né, com as nossas escolhas. E essas escolhas, a gente tem que entender que quando a gente não está em harmonia com essas leis, né, porque a harmonia é algo, né, que a gente pode ver na música, né, que é uma palavra que vem da música, né, quando tem uma nota que é distoante, que ela incomoda. Então, quando a gente não está em harmonia, né, com essas leis, praticando o mal conosco mesmo, com aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, com as situações, a gente vai entender que vai gerar esse desequilíbrio, né? Então, assim, esse desequilíbrio vai fazer com que tenha alguns reflexos, e esses reflexos, mais cedo ou mais tarde, uma hora ou outra, se eles não são momentâneos, né, as suas causas, os seus reflexos, eles vão aparecer para frente. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que dar atenção para esses reflexos desses desequilíbrios. E, em função disso, a gente vai ter que tender a voltar ao equilíbrio, à paz, porque é o natural nosso, né? Então a gente vê assim os exemplos que a natureza nos apresenta da questão do equilíbrio, tudo tende a ir para a harmonia, né? A questão nossa da temperatura, às vezes, né, num ecossistema, né, que você tem a visão mais específica ali, quando há um desequilíbrio, gera um reflexo negativo, né? Então a gente tem que trazer isso para nossas vidas. O nosso corpo físico, né, que é comandado pelo nosso espírito, ele tem um esforço enorme para quando a gente tem uma doença, uma infecção, um vírus, uma bactéria, para combater aquilo, para gerar novamente o equilíbrio.
Então, por que a gente não faz isso nas nossas emoções? Entendendo que, né, falando dessa questão do corpo físico, quando, na verdade, né, o espírito, a alma está em desequilíbrio, muitas vezes o reflexo vai estar no corpo físico. Então, nossas doenças, né, que são a soma daquilo que a gente está pensando, né, o psicossomático, né, vai refletir no corpo físico. Então, é algo que a gente tem que entender. Aquela doença, a causa sempre está, né, no espírito. Né? Então, a gente tem que entender o que a gente está em desequilíbrio, principalmente nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, que está gerando aquela doença. Então, é algo que a gente tem que pensar. E muito bem que o reflexo dos desequilíbrios, eles tendem a gente ter a visão para que volte ao equilíbrio e dê atenção naqueles resultados. Então, é algo que a gente tem que entender. Então, o equilíbrio é fundamental, é o nosso desafio, né, na nossa existência. E a gente tem que entender tanto na questão de nós estarmos encarnados, como os desencarnados também. Eles também continuam sendo aquilo que eles são aqui. Então, eles também têm que dar atenção aos seus desequilíbrios. Como é bom, tu estava falando, eu estava lembrando como é bom. Então, tudo colabora, como Deus é bom, né? Que tudo colabora para a nossa evolução e para o equilíbrio, inclusive o mal. O mal, a guerra, a dificuldade, a doença, tudo colabora para que mais tarde eu tenha equilíbrio. Porque se fosse a nossa vida um eterno mar que não esteja revolto, sempre calmo, né? Nós não iríamos de maneira nenhuma aprender a nadar, não é? Se fosse tudo calmo na nossa vida, você aprende alguma coisa? Quando está tudo bem, quando você não tem nenhum problema, você aprende? Quando é que você se fortalece mais? É no momento em que realmente você passa por aquele turbilhão. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que sofrer, gente, mas é a oportunidade de Deus que está nos dando para que depois de passarmos por essa dificuldade, a gente reveja o que está acontecendo, né? Tem uma passagem de Emmanuel que diz que muitas vezes é necessário o mal chegar ao extremo para que a gente queira depois o bem. Então, isso nos acalenta, nos acalma, porque eu sei que depois da minha dificuldade, depois da minha dor, aí sim vem a calma e a tranquilidade. E é importante isso que o Nick fala, assim, que a questão assim, é como se fosse um pêndulo, né? O pêndulo, às vezes, ele vai para os extremos, né? De um lado ou do outro, para no final ficar em equilíbrio no centro. Isso. Né? Então, assim, é importante essa questão de dizer assim, às vezes a guerra, né? A guerra, Deus ainda... Não é bom, né, Rafa? Não é horrível. Bom, é horrível, assim, tem aquela frase, né? Quem faz guerra quer paz. Mas em tudo que acontece, nas dificuldades que acontecem, tem muitas coisas em que Deus às vezes utiliza da ambição, da maldade, para desenvolver coisas que a própria humanidade, se a gente for ver no mundo militar, aquilo que a guerra, na verdade, as pessoas desenvolvem pensando na guerra, mas traz muitos benefícios para nós. Depois sim. O GPS é um instrumento que até ontem a gente comentava, era a questão, foi desenvolvido na guerra pelos americanos. Né? Então, muito tem bem, meus situações. amigos. Antes de encerrarmos o nosso tema de hoje, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, pois eles contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. Alguns de forma anônima e também a Palmar Impermeabilizações, cujo recado vamos acompanhar agora. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações.
Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Você está acompanhando conosco o programa Hora Espírita de hoje e nós estamos falando sobre o equilíbrio, a necessidade do equilíbrio. Loine, quais alguns exemplos de equilíbrio que podemos citar na passagem de Jesus aqui na Terra? Olha só, para quem está nos ouvindo, o livro Boa Nova, que é do Chico, e o espírito é Humberto de Campos. Ele traz toda a história de Jesus enquanto ele interagia com as pessoas, enquanto ele esteve encarnado aqui na Terra. E aí são várias as passagens que nós vamos ler e já vamos conseguir entender esse exemplo de equilíbrio. E tem aqui o capítulo 22 que fala, que o título é A Mulher e a Ressurreição. Então é de uma conversa de Jesus com Pedro. E aí Jesus, observando que Pedro está pensativo e tal, ele pergunta: que tens tu, Simão? E na verdade, para resumir assim, o que o Simão Pedro estava sentindo naquele momento? Eles estavam seguindo, ouvindo Jesus, e Jesus veio com uma proposta diferente do que eram aquelas leis que estavam sendo vivenciadas até então na Terra, que eram as leis a lei mosaica, né? Que era uma lei bem perversa, assim, porque o povo, não sei se perversa é a palavra, mas era assim mais dura, né? Mais dura. Porque o povo da época carecia. Era assim que eles iam aprender. E aí vem Jesus e ele começa a falar de uma forma diferente. É a lei do amor, já não é mais aquela lei tão dura. E aí o Simão, ele receia que Jesus possa se dar mal por causa daquela bondade toda e tal. E ele fala assim... Mestre, era sobre a mulher. A lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. E aí, lá pelas tantas no diálogo, Jesus responde para ele: quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Observando os nossos costumes, Senhor, dizia Pedro, que eu temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades. Olha só o Pedro, ele era muito sensato, ele temia por Jesus, ele achava que Jesus estava sendo, de repente, muito humilde, que poderia se dar mal por causa daquela amorosidade toda. E Jesus respondeu assim para ele: nada temas por mim, Simão, porque eu venho do meu Pai e eu não devo ter outra vontade a não ser a de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. E depois ele continuou: mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Olha o equilíbrio aqui. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos, ainda Jesus falando, poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e ao outro, seja pela expressão da sua ignorância, seja pela de seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora. Nem sempre, né? Não, mas é a fala de Jesus, é lindo, e aí continua. Mas aqui só um exemplo para que a gente possa entender desse equilíbrio. Mas se a lei manda apedrejar, mas a lei também manda amar o próximo como a si mesmo. Qual que tu escolhe? Então, é a fonte. O animal que foi lá e contaminou a água da fonte é culpa da fonte. Então, nós vamos encontrar inúmeros ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados
né? Os mansos e pacíficos. Então, assim, são N ensinamentos que nos retomam a voltar à serenidade, né? A paz, aquilo que ele exemplificou de forma muito bem, né? Que nós temos que exemplificou e vivenciou, né, exato, Rafa? Então, né? Que é a nossa é o nosso desafio. E a gente poderia também abordar aqui, né, Rafa e Nick, como é que a gente poderia fazer para alcançar? Tem alguma prática, alguma coisa para que a gente pudesse alcançar um equilíbrio maior? Eu acho que nós temos que buscar, adotarmos hábitos saudáveis, não é mesmo? E aí vem de tudo. Hábitos, desculpa, que estão relacionados ao bem-estar do nosso corpo físico, da nossa mente, da nossa vivência, dentro da nossa família. Administrar o nosso tempo direitinho entre o trabalho, a família, o lazer. Precisamos do lazer. Quando não estamos bem, podemos buscar uma terapia, buscar momentos que vão nos auxiliar a voltarmos para o equilíbrio. Quando a maçã rola, que a gente pudesse de novo deixar essa maçã paradinha lá. E aí, com o tempo, isso tudo vai ajudando a gente, essas buscas todas, elas vão nos ajudando para que a gente possa se colocar um pouco mais em equilíbrio, organizar os nossos compromissos, respeitando o nosso tempo, o tempo que é necessário dedicarmos a cada tarefa. Observarmos isso. E um dos passos, né, é isso que a Loane comenta, assim, é identificar quando a gente está em desequilíbrio. Já é um passo muito, muito adiante a gente assim, identificar que aquela situação está nos tirando, né, daquilo que nos deixa, né, em bem-estar, né, mais em paz. Então essa identificação desses pontos, assim, porque a nossa vida muitas vezes é tanto no automático que a gente esquece de olhar para si mesmo, né, nessas situações. Até a gente comentava no começo, né, às vezes aquele cansaço, às vezes aquela insôniazinha. Então é algo que a gente tem que levar em consideração. Então o autoconhecimento, a questão da prece, né, que tanto nos ajuda, essa ferramenta que a gente pode nos conectar e dar a serenidade. Muitas vezes não vai tirar os nossos problemas, mas vai nos dar força para enfrentar. Então esse desenvolvimento de virtude e a busca da caridade, né, de a gente sair um pouquinho de nós mesmos, né, e ver que os problemas dos outros também são sabe, grandes, né, Rafa? a gente acaba auxiliando a nós mesmos, buscando equilíbrio. Esse é um caminho que nós podemos seguir quando a gente está muito confuso, que não consegue se entender mais. Dá um tempo para a gente mesmo e busca olhar para o outro. Bem, vou fazer por ele, vou me dedicar a ele, a ela. E aí você tira até o foco um pouco daquelas, né, questões que de repente estão te incomodando e você acaba encontrando o caminho. A maioria das pessoas estão na Terra e a primeira coisa que tu pede para ele, o que você gostaria, o que tu está procurando? Diz, eu procuro a felicidade. E aí a maioria não para pensar de que a felicidade sempre está no outro, não está em nós. A felicidade que nós procuramos, que a gente consegue, ela só é conseguida pela paz interior, nossa paz. E eu só tenho paz quando eu faço ao outro. Veja como isso é profundo e é maravilhoso, porque a gente sabe disso. Só o problema é nós conseguirmos chegar nesse ponto. Meus queridos, eu quero agradecer a presença do Rafa. Obrigado, Rafa. Obrigado, Nick, Loane e a todos que nos acompanharam. Loane, obrigado. Loane. Obrigada, amigos. Então, que é muito bom estarmos juntos, falando sobre essas coisas que nos fazem bem. Verdade. Obrigado, Volmir, que nos acompanhou nessa... Opa, o Volmir não está mais aqui. Mas agradecemos ao Volmir que nos acompanhou, tá? E obrigado a todos que estiveram conosco nessa manhã. Vamos fazer um final de semana maravilhoso junto com as pessoas que a gente mais ama. Um abraço a todos, uma boa semana. Hora Espírita.